Meus irmãos, bendito seja o nosso Deus e Pai, nosso Senhor, nosso Criador, nosso Redentor, Senhor dos céus e da terra, que nos dá a alegria, o privilégio, a grande bênção, começar mais um ano adorando, exaltando, glorificando ao nosso Senhor. Deus tem sido bom e misericordioso para conosco, e Ele nos convoca a render graças a Ele, a glorificá-lo, a exaltá-lo, atendendo a sua santa convocação no domingo, dia do Senhor, quando comemoramos, nos alegramos, bendizemos ao Senhor pela ressurreição de Cristo, pela obra da redenção. Hoje temos o privilégio de começar o ano com o sacramento da Santa Ceia do Senhor, que nos lembra, é uma figura do sacrifício de Cristo por nós, da obra de Cristo por nós, da vida de Cristo, da vida perfeita, obediente, morte e ressurreição de Cristo, para nos libertar dos nossos pecados e nos trazer a comunhão com Ele. Eu quero então pregar para os irmãos nessa manhã no texto em que normalmente usamos para a instrução da celebração da Santa Ceia do Senhor, porque é o texto em que o apóstolo Paulo deu instruções aos irmãos da igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler para também considerar o contexto em que Paulo deu essas instruções. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 34. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, começando no versículo 17, indo até o versículo 34. Meus irmãos, eu convido os irmãos, podem se colocar em pé, farei a leitura, os irmãos acompanhem, lendo nas suas Bíblias o texto sagrado. Assim nos diz a palavra do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes,
e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Meus irmãos, vamos orar, suplicar as bênçãos do Senhor, mais uma vez. Nosso bondoso Deus e Pai, Deus bendito, nosso Senhor, nós te louvamos, ó Senhor, juntos como igreja, agradecendo ao Senhor pelas tuas bondades em nosso favor, gratos, sobretudo pela obra da salvação, pela vida de Cristo, vida perfeita, obediente, fiel, em nosso lugar, não tendo nenhum pecado, mas obedecendo a lei por nós e entregando-se como sacrifício no nosso lugar para o perdão dos nossos pecados, para nos resgatar da escravidão, para nos tirar de debaixo da condenação e para nos trazer a comunhão eterna com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tão grande e misericordiosa salvação que nós sabemos que não merecemos. É pura graça, bondade, amor e misericórdia do Senhor por nós. Te agradecemos pela tua santa providência, teu governo justo, bom, como o Senhor tem sido providente para conosco. Terminamos mais um ano, porque o Senhor é providente. Tens governado todas as coisas para a tua própria glória e o nosso bem, como a tua palavra nos ensina. Agradecemos ao Deus pela igreja do Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de reunir, de adorar, de cultuar, de bendizer ao Senhor, do calor, da comunhão, da alegria da comunhão da igreja. Pedimos ao Senhor que nos abençoe em mais um ano, nos dê graça, abençoa, ó Deus, o culto que nos domingos, atendendo a convocação do Senhor, nos reunimos para dar a Ti. Seja o Senhor gracioso para comigo, pastor Armando, os nossos pastores nas congregações, pastores do nosso presbitério, hoje e cada domingo, ó Deus, na pregação, na proclamação da Tua palavra. Dá-nos humildade, ó Senhor, submissão a Ti, submissão à Tua palavra, à autoridade do Senhor e a todos nós, membros da Tua igreja, servos do Senhor, dá-nos um coração pronto para ouvir, para atender aquilo que o Senhor requer de nós. Traz a nós consolo, encorajamento, fortalece, ó Deus, as nossas almas. Seja o Senhor gracioso também para com aqueles que ouvem pregação, não são crentes, mas o Senhor tem dado a eles o privilégio de ouvir a Tua palavra. Tem misericórdia, ó Deus, para que, arrependidos dos seus pecados, venham a Ti. Abençoa, ó Deus bondoso, Teu povo, Tua igreja, nós te suplicamos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Meus irmãos, os irmãos podem sentar. Eu quero, então, considerar com os irmãos essa passagem na qual o Senhor nos dá instruções quanto à celebração da Santa Ceia do Senhor. Mas nós vamos também considerar o contexto no qual o apóstolo Paulo deu essas instruções aos irmãos da igreja de Corinto. Meus irmãos, Deus ordena que nós o adoremos, que nós o exaltemos, que nós cultuemos a Ele publicamente. Nós somos convocados pelo Senhor, cada domingo, o dia do Senhor, para virmos juntos adorá-lo, bendizê-lo em culto ao Senhor. Mas Deus já quer que nós o adoremos e o cultuemos conforme Ele nos ordena, conforme Ele nos ensina na Sua palavra.
e com reverência e santo temor. Por isso, essa parte da carta aos Coríntios, na qual nós temos as instruções da celebração da ceia, trata da necessidade de ordem no culto. Os capítulos 11 a 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios trata da necessidade de ordem no culto. O tema dos dons é tratado aqui, mas em razão desse tema maior, a necessidade de ordem no culto. Aqui o apóstolo Paulo fala da submissão à autoridade no culto, à autoridade do Senhor, da conduta correta na participação da ceia do Senhor, que é o texto que lemos, do correto uso dos dons que Cristo dá à sua igreja, e termina com uma exortação para que a igreja mantenha, preserve a ordem no culto público. Nessa sessão, Paulo ensina que deve haver submissão à autoridade de Cristo pelos crentes na igreja e no culto ao Senhor. Deus é a maior autoridade na nossa vida, evidentemente, e no culto ao Senhor não deve sobressair a vontade de um ou de outro, a vontade do homem, a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Nós todos devemos ser submissos ao Senhor. Por isso, então, Paulo começa fazendo a afirmação no capítulo 11 de que Deus é cabeça de Cristo, Cristo do homem, homem da sua esposa, para demonstrar essa verdade fundamental. O Senhor é Senhor, e nós devemos obedecê-lo. No culto, na vida, em todo o tempo, todos devemos ser submissos à autoridade do Senhor. Também aqui o apóstolo Paulo nos ensina que participar do culto, vir ao culto, sem o devido decoro, sem a devida reverência, sem o devido respeito, atenção, honra ao Senhor da igreja, é, meus irmãos, um pecado grave, que não passa despercebido pelo Senhor, que não deixa de ser disciplinado pelo nosso Senhor. O assunto do texto que nós lemos é a comunhão da igreja e a ceia do Senhor. Paulo dá instruções quanto à comunhão da igreja e a ceia do Senhor. Havia nas igrejas do primeiro século um costume muito bom de realizar, possivelmente no domingo da celebração da Santa Ceia, um encontro de comunhão da igreja. Era a celebração da comunhão da igreja, conhecida como a festa do ágape. Isso é, a festa de comunhão fraternal entre irmãos. Judas faz referência a essa festa na sua carta, na pequenina carta de Judas, no versículo 12, falando como alguns haviam desvirtuado ou estavam participando de maneira pecaminosa desse encontro da igreja. E a referência de alguns pais da igreja que também fazem menção a essa festa do ágape, do amor fraternal entre irmãos. Por exemplo, Crisóstomo, Tertuliano fazem referência a essa festa de comunhão da igreja. Em Corinto, os irmãos realizavam essa festa de comunhão fraterna no mesmo dia da Santa Ceia. Semelhante àquilo que nós também fazemos às vezes. Os irmãos traziam os seus quitutes, os seus pratos, as suas refeições, traziam das suas casas para alguma casa onde eles estavam reunidos, algum lugar onde a igreja estava reunida, e juntos os irmãos participavam da refeição, de uma refeição de comunhão alegre junto com o povo do Senhor. E isso, meus irmãos, é algo positivo, bom, e que é tão apropriado de fazermos. Temos feito isso. Os irmãos também na igreja primitiva faziam. Contudo,
lá em Corinto, com o passar do tempo, foram surgindo alguns problemas, pecados mesmo. Isso em razão da insubmissão de alguns irmãos, do coração pecaminoso de alguns irmãos, começou a surgir em meio a essa festa de comunhão, ou evidenciando-se nessa festa de comunhão, falta de comunhão, divisão, excessos, glutonaria, bebedeira, falta de amor e, pior, a banalização do culto ao Senhor. A banalização da celebração da Santa Ceia do Senhor. Paulo foi informado disso e então ele escreveu esse capítulo para instruir os irmãos de Corinto, para repreendê-los também, para corrigir esse problema, dando então instruções quanto à celebração da ceia do Senhor. A comunhão dos irmãos e a celebração da ceia do Senhor. Nós vamos então olhar essa passagem, primeiro considerando o contexto, já iniciei relatando aos irmãos, mas ainda vamos olhar os versículos 17 e 22, 33 a 34, onde o apóstolo Paulo fala desse problema de falta de comunhão entre os irmãos em Corinto. E, em segundo lugar, as instruções quanto à celebração da Santa Ceia do Senhor, nos versículos 23 até o versículo 32. 1 Coríntios 11 a 14, como disse aos irmãos, trata da ordem no culto, da devida ordem no culto. E aqui o apóstolo Paulo diz que quando falta submissão ao Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja, o cabeça da igreja, a comunhão dos irmãos e o culto ao Senhor são afetados. Vejamos isso, primeiro, considerando os problemas que surgiram na igreja de Corinto, na questão da comunhão, versículo 17 a 22. Desde o começo dessa carta, meus irmãos, Paulo fala da dificuldade de comunhão que havia entre os irmãos da igreja de Corinto. Logo no início da carta, no capítulo 1, versículos 11 a 13, Paulo diz: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Paulo foi crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Infelizmente, na igreja de Corinto haviam divisões, partidos, grupos separados, até rivais. E esses problemas, meus irmãos, tinham como fundamento a insubmissão de alguns irmãos da igreja, a desobediência a Cristo, a falta de compreensão de que Cristo é o cabeça e Senhor da igreja. Também no começo da carta, Paulo diz assim, versículo 9 do capítulo 1, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Deus nos chamou. Deus nos chamou à comunhão do seu Filho. E seu Filho Jesus Cristo é o Senhor da igreja, é o nosso Senhor. Por isso rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental. Exorto-vos na autoridade, veja que Paulo diz assim, exorto-vos na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que não haja entre vós divisão. E aqui nos capítulos 11 a 14, eu já fiz referência ao fato de que no início do capítulo 11, versículo 3, Paulo aponta para a autoridade de Cristo. Adiante, no capítulo 12, versículos 4 a 6, Paulo aponta para a autoridade da Trindade, do Senhor,
da divindade sobre a igreja. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, o Senhor Jesus. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Todos deveriam estar submissos à autoridade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E ainda no capítulo 12, versículo 12, quando Paulo fala da igreja como um corpo, se nós relacionarmos esse texto com várias outras passagens, por exemplo, em Efésios, Colossenses, onde Paulo fala da igreja como sendo o corpo de Cristo também, e de Cristo como sendo o cabeça da igreja. Para o crente, a realidade de que nós somos o corpo de Cristo evoca naturalmente o fato de que Cristo é o cabeça desse corpo, o cabeça da igreja, e, portanto, ele é o Senhor da igreja. Adiante, no versículo 28, o apóstolo Paulo, ao falar dos dons de ensino da igreja, ele diz: a uns estabeleceu Deus na igreja. Não fomos nós que os estabelecemos, mas Deus os estabeleceu na igreja, porque ele é o Senhor da igreja. Os irmãos não estavam muito bem entendendo essa questão da autoridade do Senhor em Corinto. Por isso, então, surgiram problemas como o de falta de comunhão entre os irmãos. E daí Paulo dizer no início do texto que lemos, versículos 17 e 18. Ora, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, aqui vos ajuntais para o culto, não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. No início do capítulo, o apóstolo Paulo havia elogiado a igreja, porque alguns ainda lembravam de Paulo. E não é que Paulo queria que os irmãos continuassem lembrando do rosto dele, digamos assim, mas do ensino, sobretudo, do ensino da pregação, do ensino da palavra. Muitos ainda guardavam em seus corações o ensino do apóstolo Paulo, as tradições que foram ensinadas. Mas, infelizmente, no que dizia respeito à comunhão, Paulo não podia elogiá-los, como ele diz no versículo 17. No dia do Senhor, no dia da celebração da Santa Ceia, quando também os irmãos realizavam a festa do amor fraternal, da comunhão fraternal, que deveria expressar comunhão fraterna, Paulo diz no versículo 18, há divisões entre vós, um espírito faccioso. No versículo 19, há opiniões diferentes, há cisma entre vós. Não era divisão do tipo de partir uma igreja, irmãos irem embora, mas havia falta de comunhão mesmo entre os que estavam na igreja de Corinto, divisão entre os irmãos que estavam na igreja. E é interessante, meus irmãos, e digno de nota, que mesmo em meio a esses problemas, ao relatar essas dificuldades de falta de comunhão, Paulo consegue ver algo de positivo, no versículo 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. E Paulo faz referência aqui, meus irmãos, à providência de Deus, operando até mesmo em nossos pecados. Quando não deveríamos fazer isso, e o fazemos. Deus e somente Ele sabe usar o mal, até mesmo o pecado, para dele providenciar algum bem. E aqui nós temos um exemplo disso. Não é bom, não é certo, é pecado, a falta de comunhão, de amor entre irmãos, mas isso serviu em Corinto para revelar, para deixar claro, para mostrar muito claramente quem eram os verdadeiros crentes. O nosso irmão João Calvino pregou nesse texto, comentando esse texto. Os comentários de João Calvino são a pregação de João Calvino, na verdade, é o que ele pregou. Ele, ao passar nessa passagem, diz: os hipócritas foram identificados e a sinceridade dos fiéis foi comprovada. Eu grifei no meu comentário de João Calvino essa frase: a sinceridade dos fiéis foi
comprovada por meio daquele pecado de falta de comunhão entre os irmãos em Corinto. Veja o que acontecia no versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e a quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Um não esperava pelo outro, outros comiam tudo, ou grande parte, sem se importar com quem ainda estava, digamos, para chegar no local da confraternização, da reunião, ou, por exemplo, quem fosse mais tímido, mais lento. Havia excesso chegando até a embriaguez, de maneira que no final dessa passagem, Paulo diz, no versículo 33 e 34, assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Aqui o apóstolo Paulo lembra que os pecados daqueles irmãos não ficariam sem a disciplina do Senhor. E um ponto muito triste, meus irmãos, em tudo isso, é que eles estavam deixando de dar a devida honra ao culto, à ministração da ceia do Senhor, profanando assim a ceia do Senhor. De modo que Paulo diz no versículo 20, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Os irmãos em Corinto estavam confundindo a Santa Ceia com uma festa comum, ordinária. A Santa Ceia do Senhor é parte do culto ao Senhor. Foi instituída e ordenada pelo Senhor para ser parte do culto solene. Mas a festa do ágape, a festa da comunhão, a festa da confraternização, o almoço entre os irmãos, não fazia parte do culto solene, como a Santa Ceia era parte do culto solene. E os irmãos em Corinto estavam tratando a Santa Ceia como uma refeição comum. Por isso, então, Paulo diz, isso já não é mais a ceia do Senhor. O lugar, o comportamento, a atitude dos irmãos não estava sendo compatível com a seriedade, a solenidade da ceia do Senhor. Por isso, então, Paulo os repreende no versículo 22. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Esse era o contexto no qual o apóstolo Paulo, então, dá instruções quanto à celebração da ceia do Senhor. A insubmissão dos irmãos em Corinto, a falta de entendimento do senhorio de Cristo na vida e no culto público, a falta de reverência ao Senhor no culto público, a falta de comunhão entre os irmãos, isso e a banalização da celebração da ceia, misturando-a com a comunhão fraternal, deveria ser a comunhão fraternal entre os irmãos. A falta de temor de Deus e de reverência quanto à celebração da ceia levou então o apóstolo Paulo a escrever os versículos 23 a 31, a 30, onde nós temos as instruções quanto à celebração da ceia do Senhor. Texto que comumente lemos no dia da Santa Ceia na nossa igreja. Eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha.
Meus irmãos, o que é a ceia do Senhor, a Santa Ceia? Os nossos catecismos e confissões nos dão uma bíblica definição da Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor é um sacramento do Novo Testamento, uma santa ordenança de Deus do Novo Testamento, no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Jesus Cristo, é anunciada a sua morte, e os que dignamente participam dele alimentam-se do corpo e do sangue de Cristo para a sua nutrição espiritual e crescimento na graça. Tem a sua união e comunhão com Cristo confirmadas. Testemunham e renovam a sua gratidão e consagração a Deus e o seu mútuo amor uns para com os outros, como membros do mesmo corpo místico de Cristo, a Igreja do Senhor. Os coríntios não estavam celebrando a ceia do Senhor corretamente. Por isso Paulo os instruiu. Nessas instruções, Paulo nos lembra, vamos lembrar, resumidamente, sempre lembra os irmãos em cada Santa Ceia desses mesmos pontos. É uma lembrança a todos nós do que é a ceia, do que significa a ceia do Senhor. Primeiro, Paulo diz quem instituiu, quem ordenou a ceia, no versículo 23. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ora, Paulo está dizendo que o Senhor Jesus Cristo instituiu a ceia, e nós lemos no texto de Marcos 14, 12 a 26, que é um texto paralelo a Mateus 26, Lucas 22, parte do capítulo, onde o Senhor Jesus Cristo institui a Santa Ceia em substituição à Páscoa judaica. Na semana da morte de Cristo, ele reuniu os seus discípulos, celebrou a última Páscoa e, naquele momento, instituiu a Santa Ceia e ordenou à igreja que a praticasse até a sua vinda. Portanto, a ceia não é uma ordem vinda da igreja, da liderança da igreja, mas do Senhor da igreja, de Jesus Cristo, Senhor da igreja. Qual é o significado da ceia do Senhor? Versículos 23, 25, Paulo diz, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na noite em que estava sendo traído, da maneira como Paulo escreveu, na noite em que estava sendo traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Texto que já lemos. Na ceia, Cristo tomou o pão e o vinho, deu graças, o deu aos seus discípulos e explicou a eles o significado daqueles elementos simbólicos. O significado do pão. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. O pão da ceia simboliza o corpo de Cristo, a encarnação de Cristo, a vida perfeita de Cristo. O pão é um símbolo que confirma a realidade da encarnação de Cristo e da sua vida obediente e perfeita até a morte de cruz. Por isso que Cristo diz, isto é o meu corpo. É claro, nós sabemos bem do que vou dizer, mas é sempre bom lembrar, o pão da ceia não é transformado no corpo físico de Cristo. Há quem acredite desse modo. O pão da ceia não é coberto ou envolvido pelo corpo de Cristo. É pão mesmo, que é uma figura, um símbolo do corpo de Cristo, da encarnação de Cristo, da vida de Cristo, do Cristo crucificado. Por essa razão, nós recebemos a ceia com fé e gratidão. Recebemos o pão com fé e gratidão, crendo na encarnação de Cristo, crendo na morte de Cristo em nosso lugar, no sacrifício expiatório de Cristo, dando graças ao Pai, como Jesus Cristo fez na instituição da ceia,
quando disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, santificado para vós, separado para ser sacrifício por vós. Na instrução da Santa Ceia, ao instruir quanto à Santa Ceia, Paulo também fala do vinho, evidentemente. Versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Cristo toma o cálice, também dá graças e entrega a seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, o sangue de animais, o sacrifício de muitos animais foi realizado. O sangue de animais foi derramado como uma figura do sacrifício do Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Na nova aliança, o sangue de Cristo foi derramado para purificar-nos dos nossos pecados. O sangue de Cristo foi derramado na cruz, confirmando a promessa de Deus de perdoar os pecados do seu povo, de restaurar o seu povo, de trazer vida e comunhão eterna para aqueles que lhe pertencem. Nós somos, portanto, reconciliados por Deus através do derramar do sangue de Cristo. Vejam os irmãos, em 1 Pedro, no primeiro capítulo da primeira carta do apóstolo Pedro, como o apóstolo Pedro nos diz como era a nossa vida e como nós fomos resgatados através do derramar do precioso sangue de Cristo. 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 17 até o versículo 21. Pedro diz: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pedro está nos ensinando nessa passagem que se nós reconhecemos Deus como nosso Senhor, como nosso Pai soberano, nós nos portamos de maneira digna com o sacrifício de Cristo por nós, com o derramar do sangue de Cristo para perdoar os nossos pecados na cruz do Calvário. De maneira que Pedro nos lembra, nós tínhamos um procedimento, uma vida distante de Deus, sem temor do Senhor. Esse tipo de vida Pedro chama de fútil ou inútil, fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Uma referência a Adão e Eva, nossos primeiros pais, ao pecado original, foi legado a nós. E nós estávamos em Adão, pecamos nele, mas Pedro utiliza essa palavra, nós herdamos, assim que devemos compreender, herdamos de Adão e Eva o pecado, e assim vivíamos distantes do Senhor. Isso é inútil, viver distantes de Deus, sem o Senhor, sem honrá-lo, sem glorificá-lo, é uma vida inútil. Mas nós fomos resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Em razão desse sacrifício, nós fomos unidos a Deus Pai. E daí nosso catecismo maior, na pergunta 169, respondendo à pergunta 169, nos ensina: Cristo ordenou que os ministros da palavra
na administração deste sacramento da ceia do Senhor, separasse o pão e o vinho do uso comum pela palavra da instituição, ações de graças e oração, que tomassem, partissem o pão e dessem tanto este como o vinho aos comungantes, aos quais, pela mesma instituição, devem tomar e comer o pão e beber o vinho, em grata recordação de que o corpo de Cristo foi partido e dado, e o sangue derramado em favor dele. Nós participamos da ceia do Senhor, em grata recordação de que o corpo de Cristo foi dado por Deus a nós, por nós. E o seu sangue precioso, sangue como do Cordeiro, sem defeito, sem mácula, sem pecado, foi derramado para o perdão dos nossos pecados. O que significa para nós, meus irmãos, participar da ceia do Senhor? A ceia do Senhor é para nós um memorial da obra de Cristo. Jesus diz: fazei isto em memória de mim. Isso quer dizer trazer a memória, trazer de volta de maneira vívida a história da redenção, os acontecimentos, a realidade da encarnação, a vida de Cristo, a vida perfeita de Cristo, a vida de sofrimentos e dor de Cristo, a morte de Cristo na cruz do Calvário e as suas implicações para nós. Nós participamos da ceia do Senhor. Deus nos permitir, nós vamos participar da ceia do Senhor vários domingos nesse ano, lembrando da história da redenção contada para nós na Escritura Sagrada. E poderia dizer aos irmãos, na verdade posso, lembrando da Bíblia, do que diz a Bíblia, da palavra de Deus, da Escritura Sagrada. Os elementos da Santa Ceia, o pão e o vinho, nos estimulam, meus irmãos, reavivam na nossa memória, na nossa mente, aquecem o nosso coração no que diz respeito à Bíblia, a vida de Cristo, a obra de Cristo, a vinda de Cristo, o sacrifício de Cristo por nós em nosso lugar. Os elementos da ceia do Senhor são elementos físicos, palpáveis, nós tocamos neles, nós sentimos o sabor do pão e do vinho. Uma referência ao fato de que nós também participamos da comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma experiência viva, vívida, real, para o crente, a comunhão com o Cristo crucificado, ressurreto, o nosso Senhor e Salvador. Esses elementos, o pão e o vinho, são usados por Deus para nos assistir, nos socorrer na nossa necessidade de manter em nossa mente o que Cristo fez por nós, a obra de Cristo por nós. Os elementos do pão e do vinho alimentam o nosso coração, a nossa alma, espiritualmente, a respeito do sacrifício de Cristo, quanto ao sacrifício de Cristo. Por isso nós participamos da ceia do Senhor em grata recordação de que o corpo de Cristo foi partido, dado por nós, e o seu sangue foi derramado para o perdão dos nossos pecados. Mas, além disso, meus irmãos, a ceia do Senhor é para nós um testemunho do amor de Deus, claro, por tudo que já foi dito, mas nós somos lembrados na frase de Paulo, referindo-se a Cristo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando nós participamos da Santa Ceia, quando nós tomamos em nossas mãos uma pequena quantidade de vinho, nós lembramos que Cristo morreu para nos resgatar do pecado, da morte eterna. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Isso é, meus irmãos, um testemunho da graça de Deus por nós.
do amor de Deus por nós, um memorial do amor de Deus por nós. Quando os irmãos estão lendo o Novo Testamento, aqui e acolá, os irmãos verão que há momentos em que, em alguma grande realização, o povo de Deus fazia algum tipo de memorial, estabelecia algum tipo de memorial, de lembrança. Por exemplo, do fim do dilúvio. Isso trazia à memória deles aquilo que Deus havia feito por eles, a obra de Deus por eles. Assim é também, meus irmãos, o pão e o vinho, a ceia do Senhor, trazendo à nossa lembrança o amor da aliança, o compromisso de Deus em favor do seu povo, a promessa de Deus de salvar o seu povo em Cristo. A ceia do Senhor é para nós um testemunho dado pela igreja sobre a obra de Cristo em favor de pecadores. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A palavra anunciar aqui é proclamar, dar testemunho da morte de Cristo em favor de pecadores. É um testemunho da obra de Cristo aos nossos pequenos filhos. Quando eles nos perguntam a respeito do que significa papai, mamãe, o que significa o pão e o vinho que vocês tomaram hoje na igreja? Então nós podemos contar a eles a obra da redenção, a encarnação, a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo, a vida perfeita de Cristo, o sacrifício de Cristo, como Cristo deu a sua vida por nós, como Ele levou sobre si os nossos pecados, como Deus imputou a Cristo os nossos pecados e a justiça de Cristo foi imputada a nós. Nós temos a oportunidade de dar testemunho do Evangelho aos às nossas pequenas crianças, aos nossos filhinhos, quando eles nos veem participando da ceia do Senhor, quando nos perguntam a respeito da ceia do Senhor, quando se mostram curiosos quanto à ceia do Senhor. É também um testemunho àqueles que vêm à igreja e não são crentes. O que significa isso? É um testemunho ao mundo, é um testemunho dado pela igreja quando nós realizamos em obediência a Cristo a ceia do Senhor. Nós proclamamos, por meio dos símbolos, das figuras, do pão e do vinho, a obra de Cristo. A vida, o sacrifício de Cristo em favor de pecadores. Paulo nos diz ainda nessa passagem, meus irmãos, como nós devemos participar da ceia do Senhor. Versículo 27. Devemos participar dignamente. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Dignamente significa considerando valor real, dando a devida honra. O que não estava acontecendo na igreja de Corinto. Por isso, essas instruções de Paulo. Como que alguém pode desonrar a ceia do Senhor? Por exemplo, não crendo em Cristo Jesus, na obra de Cristo, na encarnação, morte e ressurreição. Não vivendo em conformidade com aquilo que o Senhor ordena. Para falar de outro modo, vivendo no pecado, sem arrependimento. A ceia é para pecadores, meus irmãos. Pecadores redimidos, lavados pelo sangue de Cristo, chamados pelo Senhor à comunhão com Ele. Às vezes as pessoas perguntam ao pastor, normalmente, eu posso participar da ceia? Eu pequei. Se pecadores não pudessem participar da ceia, então nós não poderíamos ter Santa Ceia. A Santa Ceia é um meio de graça, pelo qual nós nos lembramos do sacrifício que perdoa pecados e, portanto, é um meio pelo qual nós somos fortalecidos para não mais pecar. É um meio pelo qual nós somos um meio de graça que nos lembra do lavar regenerador e renovador do sangue de Cristo aplicado a nós
pelo Espírito Santo dos nossos pecados, o lavar e perdoar dos nossos pecados. É claro, meus irmãos, que se há alguém vivendo no pecado, o crente não vive no pecado. Se alguém está vivendo no pecado, continua pecando, desobedecendo, desonrando ao Senhor, não se arrepende de seus pecados, não confessa os seus pecados, não os abandona, isso é uma característica do cristão. Vamos lembrar de 1 João, o texto que fala de perdão de pecados. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vejam que esse texto nos lembra que é uma característica do crente reconhecer que tem pecado, que é pecador. Se dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós. Mas também é uma característica do crente arrepender-se dos seus pecados, confessá-los, abandoná-los e seguir perseverantemente vivendo para a glória de Deus. Você participa dignamente da ceia se você reconhece que tem pecado. Se você se arrepende dos seus pecados, se você confessa os seus pecados, se abandona os seus pecados. Mas aqui o apóstolo Paulo nos lembra que quem participa indignamente da ceia do Senhor será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, o versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examinar aqui, a palavra significa provar a si mesmo, no sentido de examinar, sondar seu próprio coração. Examinai-vos a vós mesmos, se de fato estáis em Cristo. Paulo diz isso em outro lugar. Se está em comunhão com Deus em Cristo Jesus. Nós também devemos participar da ceia do Senhor com discernimento. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Devemos participar dignamente, com dignidade, honrando o Senhor, lembrando o seu sacrifício, honrando o seu sacrifício, vida, sua obra por nós. Também devemos participar com discernimento. Discernir aqui significa julgar, a palavra é julgar entre uma coisa e outra e decidir por aquilo que é certo. E a expressão corpo de Cristo significa, o corpo, na verdade, no versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo. Aqui é o corpo de Cristo, sua encarnação, sua vida de sofrimentos, morte e ressurreição. Não podemos, meus irmãos, participar da ceia do Senhor sem que tenhamos conhecimento de Cristo, comunhão com Cristo, fé em Cristo, comunhão com Deus em Cristo, comunhão com Cristo encarnado, crucificado. Sobre isso, mais uma vez, é o nosso catecismo, respondendo à pergunta 171, os que recebem o sacramento da ceia do Senhor devem preparar-se para o receber, examinando-se a si mesmos, se estão em Cristo, examinando-se a respeito dos seus pecados e necessidades, da verdade e medida de seu conhecimento, fé, arrependimento e amor para com Deus e para com os irmãos, da caridade para com todos os homens, perdoando os que lhes têm feito mal, de seus desejos de ter Cristo, de sua nova obediência, renovando o exercício destas graças pela meditação séria e pela oração fervorosa. Paulo nos ensina aqui que todos os que participam da ceia do Senhor, sem discernimento, sem fé, arrependimento, sem comunhão com Cristo, serão disciplinados pelo Senhor. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Deus sempre disciplinou, meus irmãos, de maneira severa, nas Escrituras, os que trataram indignamente o culto, a adoração a Ele.
Depois de tudo isso, nós podemos perguntar quem que pode participar da ceia. E isso essa pergunta, quem pode participar da ceia, é uma pergunta legítima, séria, boa. E é uma boa instrução de um teólogo alemão chamado Zacarias Ursinus, que compôs o Catecismo de Heidelberg, respondendo a essa questão. Quem deve participar da ceia? Aqueles que estão descontentes consigo mesmos por causa dos seus pecados, mas confiam que estes lhes foram perdoados por amor de Cristo, e que também as suas demais fraquezas, são cobertas por seu sofrimento e sua morte. Quem deve participar da ceia? Os que estão descontentes consigo mesmo em razão do seu pecado, por causa do seu pecado. Os que confiam que seus pecados são perdoados em Cristo. Os que confiam que as suas demais fraquezas são cobertas pelo sangue de Cristo, pelos sofrimentos de Cristo. E ainda mais, aqueles que desejam cada vez mais fortalecer a fé e corrigir-se na vida. Mas os pecadores impenitentes e hipócritas comem e bebem para sua própria condenação. Essa é a resposta à pergunta 81 do Catecismo de Heidelberg. Quem deve participar da Santa Ceia do Senhor? Eu sei que o tempo está se estendendo, mas essas instruções não vão ser repetidas na hora da ministração da ceia. Estamos lembrando dessas instruções, meus irmãos, que temos resumidamente cada domingo. Por isso, meus irmãos, já concluindo, vejam que o apóstolo Paulo, considerando essa sessão, eu não estou pregando em 1 Coríntios, mas considerando essa sessão toda, essa parte toda da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 11 a 14, vejam os irmãos que o apóstolo Paulo trata da ordem no culto, da submissão a Deus. Nós participamos da Santa Ceia em submissão a uma ordenança de Deus, uma ordenança do Senhor, uma ordenança dada a nós por Cristo, instituída por Cristo para a sua igreja. Mas aqui eu quero aproveitar de fazer não só algumas aplicações quanto à Santa Ceia, mas quanto à submissão e ordem no culto, lembrando do contexto todo no qual o texto da instrução da ceia está. Meus irmãos, Deus é o Senhor da igreja. Deus é o Senhor das nossas vidas. Deus é o Senhor de tudo. Nós estamos começando um novo ano e repetimos com toda razão. Feliz Ano Novo para várias pessoas, nossos queridos parentes e irmãos. Mas nós só teremos, de fato, um ano feliz se nós formos obedientes a Cristo, submissos à autoridade de Cristo, submissos à autoridade do Senhor. Isso não está no texto, apenas lembrei. No contexto dessa passagem, Paulo fala da submissão no culto. A ordem do culto, o culto ao Senhor, a nossa vinda para o culto. Nós devemos nos preparar para o culto público do dia do Senhor. Nós não estamos vindo a qualquer festa. Nós não estamos vindo a qualquer ajuntamento, meus irmãos, no dia do Senhor. Nós estamos vindo para adorar aquele que é o Senhor dos céus e da terra, que deu a vida do seu próprio Filho por nós. E, portanto, por toda semana, na verdade, nós devemos, por toda semana, ir nos preparando para o domingo, o dia do Senhor. E no sábado, nós devíamos descansar mais,
devíamos começar a meditar mais naquilo que vai ser pregado. Nas igrejas do nosso presbitério, na nossa igreja, normalmente nós pregamos sequencialmente. Então nós sabemos o texto que virá adiante. Nós podemos ler o texto da pregação, que será do domingo da manhã, da noite, preparando-nos para o culto ao Senhor e preparando o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente para participar do culto ao Senhor. Eu sei que nós estamos numa cidade onde o trânsito é penoso. Domingo é melhor. Tem que ser justo dizer que domingo é melhor. Mas nós devemos chegar antecipadamente no lugar onde haverá culto ao Senhor. Então, orar ao Senhor que abençoe, nos guarde, que dê ao pastor da igreja, aos presbíteros da igreja, a autoridade, fervor para pregar, para dirigir o culto, e a nós, alegria e submissão ao Senhor. Nós devemos, meus irmãos, vir para o culto. Eu sei que nós gostamos muito uns dos outros. Isso é tão bom, meus irmãos, a comunhão da igreja. Um problema na igreja de Corinto era a falta de comunhão. Os irmãos ouviram. Que levou à divisão e outros problemas na igreja. Mas antes do culto, nós devemos nos conter de tanto bate-papo, quer conversar. E depois é tão bom que a gente fica até meia-noite, às vezes, dando trabalho ao diácono, que tem responsabilidade de fechar o portão e apagar as luzes. A gente vai ficando nessa comunhão tão boa depois do culto ao Senhor. De manhã a gente é meio que tolhido pela fome, não vai dando fome. Então... Mas antes do culto, meus irmãos, nós devemos chegar, sentar, acalmar os nossos corações, preparando-nos solenemente para o culto ao Senhor. Não é uma reunião comum, não é qualquer reunião. Se fosse para a festa de aniversário da mamãe, do papai, dos meus irmãos, já chegava, oi, tudo bem? Com aquela festa. Mas ali é outro contexto. Mas o culto ao Senhor é solene. O culto ao Senhor é um momento de adoração ao Deus soberano, todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que deu a sua vida por nós. Eu não estou dizendo que nós não vamos cumprimentar uns aos outros, meus irmãos, nada disso. É claro que nós fazemos isso. Mas nós já nos aproximamos da hora do culto com reverência e santo temor para participar da adoração ao Senhor. No que diz respeito à Santa Ceia, vamos nos lembrar, mais uma vez, que a ceia é um memorial da obra de Cristo por nós, pelo qual nós devemos ser gratos, que nos estimula, reaviva em nosso coração e nossa mente a obra de Cristo, que é usada por Deus para nos trazer à memória aquilo que Cristo fez por nós, que alimenta o nosso espírito, que alimenta o nosso coração da realidade do sacrifício de Cristo em nosso lugar. Vamos sempre lembrar que a ceia do Senhor é um testemunho do amor de Deus por nós. É um testemunho de que Deus cumpre a sua promessa, a promessa da aliança. Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Isso não seria possível sem que Cristo viesse ao mundo, sem que Cristo morresse na cruz do Calvário e ressuscitasse ao terceiro dia. Vamos nos lembrar que a Santa Ceia é um testemunho da igreja ao mundo, aos nossos filhos, aos que vêm à igreja, e a todo o mundo, um testemunho da obra de Cristo. E vamos nos lembrar que devemos participar da ceia do Senhor dignamente, com discernimento, em comunhão com o Senhor. Eu quero terminar lendo para os irmãos a pergunta do nosso catecismo, que se exige dos que recebem o sacramento da ceia do Senhor. Exige-se dos que recebem o sacramento da ceia do Senhor, que durante a sua celebração esperem em Deus nessa ordenança, com toda a santa reverência e atenção, que diligentemente observem os elementos e os atos sacramentais, que atentamente discriminem o corpo do Senhor e, cheios de amor, meditem na sua morte e sofrimentos, e assim se despertem para um vigoroso exercício das suas graças, julgando-se a si mesmos
e entristecendo-se pelo pecado, tendo fome e sede ardente de Cristo, alimentando-se nele pela fé, recebendo da sua plenitude, confiando nos seus méritos, regozijando-se no seu amor, sendo gratos pela sua graça e renovando o pacto que fizeram com Deus e o amor a todos os santos. Deus nos abençoe. E eu vos convido, meus irmãos, que sois membros comungantes da Igreja do Senhor e que estão em plena comunhão com Cristo e com a Igreja, a participarem agora da Santa Ceia do Senhor. Convido os nossos irmãos presbíteros da Igreja e o nosso irmão diácono Wilson para nos ajudar, servindo os irmãos dos